E aí, galera, estamos começando mais um dos nossos podcasts. Aqui quem fala é Ana Carolina. Primeiramente, não esqueça de curtir o nosso canal, escutar os nossos áudios que estão no YouTube e curtir nossa página no Facebook. Bom, e o tema de hoje é a importância da evangelização para as crianças. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também... Que a gente vai falar um pouco sobre a infância e a importância de passar os conhecimentos de Jesus. Passar a importância de passar a moral de Cristo, os ensinamentos de Cristo, né, para os nossos pequeninos, que nessa vida são pequenos, a gente não sabe a idade desses espíritos, já que são os espíritos imortais e reencarnacionistas. Então, vamos começar. Primeiramente, antes de tudo, antes de falar de religião e qualquer outra denominação religiosa, pelo tudo que já li, já estudei, eu acho muito importante a criança ter um conhecimento sobre a moral de Cristo. Moldar a personalidade dela para ela ser um adulto melhor. Para ser um adulto melhor, isso é verdade, como a Tabata complementou. E o segundo ponto, que nós, como espíritas, acreditamos na reencarnação, acreditamos que tem espíritos que vêm em missão, tem espírito que vem... No nosso mundo de hoje, que é provas e expiações, vem muitos espíritos com provas. E a importância dos pais é, quando é escolhido lá no plano espiritual, a importância dos pais é educar aquele espírito. A evangelização é muito importante para essas crianças, porque elas já vêm com a bagagem e você precisa, no caso, você tem uma missão na vida daquele espírito, né, que é ajudar, educá-lo. E a evangelização é por isso muito importante, porque desde pequeno você, independente da conduta moral que ele traga de outras vidas, você tá ali ajudando e ensinando, amar o próximo como a ti mesmo, amar Deus sobre todas as coisas. Como eu estava falando com a Tabata, por mais que naquele momento ela esteja num corpo de criança, seja uma criança, ela não entenda aquele ensinamento, a plantinha vai ficar enraizada, vai ser plantada ali no coraçãozinho dela. E eu acho que isso é muito importante, porque tem muito, ao menos no caso assim, vou falar pela minha pessoa, você leva, eu tenho muitas lembranças da minha infância, muitas coisas que a minha mãe falava pra mim, entendeu? E a criança leva aquilo pra vida, e é muito importante isso, porque por mais que no começo ela continue fazendo, vamos botar assim, por exemplo, continue fazendo uma malcriação, uma coisa desrespeitosa, ela vai você falar, não, você não pode fazer isso, Jesus nos ensinou, explicar, ou senão, tipo, isso é errado, isso é certo, ela vai guardar aquilo no coração dela e vai levar aquilo pra vida. Pode ser que não brote, mas vai ficar implantado e ela vai parar, poxa, minha mãe falou isso quando era criança, ou meu pai me falou, ou a pessoa que criou, que ela tenha muito afeto, vai falar assim, não, aquela pessoa já falou isso comigo, isso é errado. E também em relação à evangelização, que a Aninha estava falando, em primeiro lugar é os pais estarem passando desde o princípio os ensinamentos para os filhos, o que é errado, o que é certo, o respeito, porque primeiramente a gente vê essa questão da educação em casa para depois essa criança estar frequentando uma evangelização, seja num centro espírita, numa igreja católica ou evangélica. A educação vem de casa, né? Isso. Bem, e no espiritismo a gente sempre costuma falar que até os 7 anos é quando a gente pode apresentar e ensinar para as crianças. Elas estão... E nessa idade que elas estão aptas à aprendizagem. Então a gente pode estar passando os nossos conhecimentos. A gente pode estar falando de Jesus, de amor, da caridade. E apesar como a Aninha falou, da idade, é bom a gente sempre estar passando alguma coisa para no futuro eles poderem estar utilizando esse conhecimento. Normalmente, quando a gente lida com crianças, a gente tem que ter em mente o que a gente vai passar e como a gente vai passar.
E como eu tava conversando com a Tabata, né, quando nós lidamos com criança, temos que ter, né, um cuidado, falar através de brincadeiras, de uma coisa leve, né, até porque nesse momento elas estão como crianças, não tem como a gente falar com conhecimentos amplos, temos que falar de maneira simples, brincadeiras, Através músicas, de dinâmicas. através de dinâmicas, né, porque isso é uma coisa que eu falei, fica implantado, porque realmente ela vai falar assim, caramba, aquela brincadeira que minha mãe fez comigo uma vez, que meu pai fez comigo, que não sei quem fez comigo, que o meu evangelizador fez comigo, a tiazinha do centro, a tiazinha da igreja, a tiazinha da escola, e isso é muito importante, né? E quando a gente fala da infância, a gente falou aqui até os 7 anos. Mas mesmo depois dos 7 anos, até a adolescência, né, até os 13, 14 anos, ainda é importante você estar passando o aprendizado, você levar o seu filho na evangelização na igreja, no centro espírita, onde for, porque ele ainda não tem capacidade de saber o que é bom para ele e o que não é. E aí ele precisa de alguém ainda orientando ele. Então, ainda nessa fase, ele ainda não pode falar, eu não quero ir para evangelização. Porque acontece muito isso, a gente acha que a criança, eu não quero ir, é chato. E aí, se você deixa o seu filho em casa, ele não quer ir, é chato, deixa ele. Mas quando o seu filho tá doente, você leva ao médico, você não pergunta se ele tá doente, se ele quer ir ao médico. Se ele quer tomar o remédio, né? Se ele quer ir pra escola hoje. Tô cansada. Você não vai à escola hoje não? Você tá cansada? Tá bom, não vai não, fica em casa. Não é necessário, né? É necessário que ele vá, é necessário que os pais passem esses ensinamentos para os seus filhos. Gente. Pelo menos até a fase em que ele possa ser independente, que ele possa escolher o que ele quer ou não. A gente tem 20 anos na cara e a nossa mãe ainda fala assim, você mora comigo, você não é independente, eu pago suas contas. Então, vamos dizer que uma criança de 4 anos... Ou de 16, 17, né? Porque, é adolescente, então não precisa, ele escolhe. Não tem que escolher nada. Não tem que escolher nada, não tem livre-arbítrio. Segundo a Aninha, você não tem livre-arbítrio, entendeu? Perante os seus pais, você não tem livre-arbítrio. É o que eu tô falando, eu sou pai. Não, gente, eu não sou pai na vida real, tá? Já é mãe. Não sou mãe também. Muito menos pai, então não tem como. Não, mas assim, a gente fala isso, mas é verdade. A gente tem que direcionar a criança, pelo menos até uma certa idade. Aí entra a minha opinião. Se até os 17, 18 anos, tudo bem, você não vai obrigar um adolescente a ir, nesse caso já é mocidade, né? Não é nem a evangelização, mas você não vai obrigar a ir, mas você vai chegar e falar, por que você não foi? É tão legal, seria tão bom, pelo menos ter aquela cobrança, né? Uma certa idade que você pelo menos tem que, se você não vai obrigar, mas pelo menos você vai cobrar já no adolescente que ele vá mostrar pra ele que é importante a presença dele, ele não tá faltando, pelo menos isso. Mas na questão da infância, você tem que obrigar a criança a ir, porque ela não tem discernimento, ela não sabe ainda o que é bom pra ela e o que não é. Então, gente, nosso programa termina por aqui. Eu vou ler uma mensagem da Evangelização Desafio de Urgência, psicografado pelo Chico Xavier e o espírito da Amélia Rodrigues. Evangelização espírita é o sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome, pela transformação urgente da terra em um mundo de regeneração e paz. Então, gente, a gente fica por aqui e até o próximo programa.